Sou Márcia Tiburi e esse é o Filosofia Pop. A Filosofia Pop é um encontro para a gente conversar sobre temas que nos interessam, sobre os quais a gente acha que sabe alguma coisa, mas que em geral a gente não sabe muito. E a riqueza desse nosso encontro está justamente no desconhecimento a ser enfrentado. Então, eu sempre digo que a maior riqueza que a gente tem na vida é a nossa ignorância, desde que a gente saiba fazer alguma coisa com ela que não seja simplesmente mantê-la no mesmo lugar. Eu convidei hoje para o nosso tema, que é Mulheres e Poder, a Clara Verbu, que é escritora, Maria Lígia Quartim, que é professora, ambas mulheres muito ativas, feministas, e vai ser, acho que, assim, muito interessante conversar com elas sobre o nosso assunto. O nosso assunto, mulheres e poder, que assunto é esse? As mulheres não tiveram, ao longo da história conhecida, da história escrita da humanidade, vamos chamar assim, as mulheres não tiveram um espaço muito especial nessa história e uma relação com o poder que tenha sido minimamente parecida com a relação que os homens tiveram com o poder. Dá até para a gente dizer assim que quem desenhou a ideia do poder, o conceito do poder e a história do poder foram os homens. Que poder será que sobrou para as mulheres? Será que sobrou algum? Então, a nossa primeira questão para a gente poder começar a conversar é justamente essa. De que poder a gente está falando quando a gente fala de poder e mulheres? Qual a relação que as mulheres tiveram com o poder? Que relação elas podem ter hoje com o poder? Quando a gente fala tanto e ouve falar tanto, por exemplo, em termos como empoderamento. Você acha, Maria Lígia, que dá para a gente fazer uma apreensão assim, da história do poder? Pensar o poder das mulheres a partir do passado? O poder convém às mulheres? Concerne as mulheres? Quando a gente se aproxima da questão do poder e fala ao mesmo tempo das mulheres, será que a gente não fica assim, na verdade, forçando uma barra? Porque isso, de fato, talvez não tenha a ver com elas? Bom, primeiro, boa noite para todas e para todos. Obrigado pelo convite. Então, Márcia, eu acho o seguinte, que primeiro tem vários tipos de poderes. Eu não acho que as mulheres não tiveram poder o tempo todo da história. Não acho, né? Precisa saber, depois a gente pode até ver que tipo de poder é que era. Mas, acho que quanto mais avança a humanidade, a civilização, eu sou muito contemporânea. Eu acho que hoje nós temos as condições objetivas, né, justamente, para muita maior igualdade, certo? Porque você não depende mais de força bruta, né? Você tem condições, a tecnologia deu condições, por exemplo, para você... Eu acho que o trabalho, a mulher tem o seu salário, e a questão da pílula, né? Que foi uma revolução extraordinária, porque as mulheres tiveram o controle da sua sexualidade, puderam dizer, bom, né? Não dependia do marido ou não, ou do namorado, enfim, do outro. Eu acho que as mulheres ganharam mais autonomia. Então, eu acho que a história da humanidade tem sido uma história que a gente tem conquistado maior autonomia objetivamente. Porque, normalmente, você tem o seu salário, você tem o seu trabalho, você tem o seu projeto. Porque eu acho que a grande tragédia, né, da história da história humana é um período em que essa divisão muito rígida, mulher dona de casa e marido suporte, transformou o casamento numa profissão. E de uma maneira tal que as mulheres que não estivessem casadas estavam relativamente desprotegidas e que as mulheres ficaram conservadoras. As mulheres não queriam o divórcio, tá certo? As mulheres tinham horror da ideia, né? Então, eu acho assim, de que, num certo sentido, hoje estão dadas as condições. Agora, por que no passado, né? É difícil dizer. Primeiro, eu estou de acordo com você, de que a história que a gente conhece é uma certa história. Por exemplo, no Egito havia muito maior igualdade entre homens e mulheres na época dos faraós do que depois, quando chegou o islamismo. Mas é muito comum essa divisão entre a vida pública e a vida privada, e a gente vai procurar nos registros filosóficos, literários, na história que se construiu.
construiu. Sem sombra de dúvida. Homens na vida pública, mulheres na vida privada, Sem né? sombra de dúvida. Então, assim, o poder da mulher se exercia na vida privada e o poder do homem na vida pública. E a vida pública é a vida por excelência. Prefiro acordo com você, é a vida por excelência, né? Quer dizer, os gregos diziam o seguinte: precisamos de escravos para trabalhar, as mulheres ficam em casa para que a gente possa ter tempo para refletir, filosofar, ter conhecimento e cuidar da cidade. O negócio maluco é pensar por que isso foi naturalizado, né? Então, essa ideia de que as mulheres deveriam, por sua própria natureza, ficarem em casa e os homens deveriam, por sua natureza, irem para a luta, na vida pública, na luta pela liberdade. Na luta, enfim, pelo poder. O poder, aliás, é essa luta pela liberdade, se a gente pensar nos gregos, e as mulheres não tinham direito a essa luta, né? Você acha, Clara, que dá para a gente falar em poder das mulheres hoje em dia, nesse campo da esfera pública, sem causar assim um mal-estar na população masculina? Não, eu acho bom que eles fiquem com mal-estar. Porque não tem outra maneira de fazer sem ser por um choque. Não dá para chegar pedindo por favor, com licença, porque senão a gente não consegue nada, né? Assim, então não precisa ser violento, mas tem que ser incisivo. A gente tem que ser incisiva, né? Eu sinto, no meio literário, por exemplo, você deve sentir isso também, eu sinto que tem é o mundo dos homens, né? São poucas escritoras publicadas, vai na Flip, lá naquela feira literária, tem pouquíssimas mulheres, eu acho que tinha 15 mulheres entre 70 homens. É muito pouco. E então eu sinto assim que se a gente não chegando, eles não escutam. Fica coisa de mulher, entendeu? Você acha que digamos assim, vamos colocar assim em termos de espaço de poder. As mulheres vão conquistando, como você estava colocando, ao longo da história, elas foram conquistando mais espaço, mais espaço. Esse espaço é vivido na experiência das mulheres como uma espécie de campo sempre minado pela dominação masculina e um campo que é, ao mesmo tempo, mal explorado pelas próprias mulheres, porque ele fica sempre ao nível das cotas, né? Então, tipo, arranjaram um cantinho pra gente. Sabe que tem um negócio que eu queria... que vocês estão falando e eu tô me dando conta, assim. Vocês lembram dessa expressão que se usava... ainda se usa muito nas mídias, nos meios de comunicação, a expressão universo feminino? O universo Vocês lembram do universo feminino? Aí, o que é o universo feminino? Como se existisse um universo masculino e um universo feminino. E esse universo feminino, ele é sempre fútil. Ele é desenhado assim, então... ele beleza, é arquitetado... Como segurar homem? Tudo assim, ele é arquitetado na direção também de colocar as mulheres numa subserviência aos homens. É fantástico nisso. Eu estava falando da Carmen da Silva, a importância dela na revista Cláudia. Eu estava fazendo uma análise das revistas femininas e tinha um artigo da Cláudia seguinte, que era assim: como tratar da úlcera do seu marido? Mas só quem tinha úlcera em casa era eu, entendeu? Quer dizer, a mulher não tem úlcera, só o homem que tem, que se preocupa, se estressa. Tem que se cuidar, tem que cuidar do marido. Quer dizer, como cuidar da úlcera do seu marido? Uma revista de mulher, eu falei, e a minha úlcera? Essas revistas, o pior é que continua mais ou menos a mesma coisa, porque antes era como segurar o homem cuidando da úlcera dele, fazendo comida para ele, cuidando da casa, e agora é como ser poderosa no sexo, né? Então, tipo, como segurar o seu homem com dicas para fazê-lo gozar loucamente. Mas... o que essas revistas, essa mídia toda do universo feminino, né, acaba indicando para as mulheres que esse é o caminho. Sempre tem uma coisa voltada para o homem, nunca é realmente voltado para as mulheres. E um dos aspectos também que eu acho que é dos mais paradoxais, assim, que vale a pena a gente também tocar e problematizar, é isso de que as mulheres, então, se emanciparam, a grande maioria das mulheres se emancipou desse lugar confinado do lar, saíram para trabalhar. Ao mesmo tempo, a jornada de trabalho das mulheres é imensa e existe aquela famosa ideia da terceira e até mesmo da quarta jornada de trabalho. Quer dizer, o poder das mulheres no âmbito da vida pública ainda é um poder subalterno em relação ao dos homens. Tem uma Será outra que não? questão que a gente esquece às vezes, que é o seguinte: a gente está falando da mulher branca. Sim. A mulher negra sempre trabalhou.
Ninguém branca, algumas, Ninguém protegia a mulher negra. Você vê que a mulher não trabalhava, eu acho ridícula. As mulheres sempre trabalharam. Não aparecia, não era... A mulher pobre também sempre trabalhou, só quem não trabalhou foi a mulher rica, né, pois gente? Então a gente está falando de um recorte específico, né? Assim, do qual trabalho, mas é o trabalho doméstico, então esse que é um negócio que a gente esquece, porque parece que sendo doméstico não é trabalho. Foi uma grande briga da gente, foi conseguir contabilizar, primeiro, por exemplo, nas famílias camponesas, como era o trabalho familiar, não contava. Então, as mulheres camponesas não trabalhavam do ponto de vista do censo. Isso é um absurdo. Então, eu acho assim, primeiro que a invisibilidade das tarefas femininas que ficaram por natureza, faz porque é mulher, não é? Sai instintivo e tal. E a gente, assim, a gente fala de um ponto de vista privilegiado, mas é importante lembrar que eu estou trabalhando num projeto que eu estou entrevistando algumas meninas que fizeram parte de umas oficinas de uma ONG. A menina, eu quase chorei. Eu fiz um Skype com a menina mora em Codó, longe. Levaram ela lá para a capital, a gente conversou e ela virou para mim e disse: eu fiquei muito feliz quando eu descobri que eu podia ir à escola, eu achei que só menino podia ir à escola. Então, assim, tem muitas meninas que ainda estão numa situação assim que não... Isso também é tão interessante porque a gente começa a estudar a história das mulheres e a história do próprio feminismo, os textos das mulheres que escreveram ao longo da história, na Idade Antiga, Média, Moderna. Essas mulheres que problematizaram a sua condição e que a gente pode dizer são proto-feministas ou feministas, pré-feministas, sei lá. Essas mulheres sempre reivindicaram educação. Sim. Assim, a reivindicação das mulheres na história sempre foi a educação. Sim. E é estarrecedor que você dê esse exemplo, considerando que ainda haja esse tipo de coisa, de que as mulheres não... Ainda mais que é obrigatória, né? Que as mulheres não têm uma educação. Mas porque o que acontece é que as meninas acabam ficando em casa fazendo trabalho doméstico, né? E os meninos ficam na escola. Então, acontece nos lugares mais pobres, assim, né? Então, a gente fala como se tivesse mudado tudo. Não mudou tudo, não mudou né? Tudo de jeito assim, nenhum. não, é que eu vejo a gente falando que agora é de tal jeito. Não, ainda está muito longe, né, do ideal. O poder... Assim. No nosso mundo é um poder econômico, nesse nosso mundo aqui ocidental, certo? Veja na mão de quem está maior a fortuna. Sim. O poder é político. Sim, quanto mais sobe, menos mulher tem, né? Assim. Sim, quem é que exerce a violência, né? O grosso da violência é exercida pelos homens. Então, você faz uma junção entre poder político, poder econômico e digamos assim, um certo monopólio da violência, né? E as mulheres? As mulheres são aquelas que cuidam, suas cuidadoras. Eu li um trabalho maravilhoso, chamado Nancy Shadrow. Em 1981, ela publicou esse livro que ela chamava de maternagem. Ela falou: as mulheres são educadas para maternar, para cuidar, certo? E os homens não, para serem cuidados. Enquanto isso não mudar, enquanto a gente não fizer uma educação, não é, que todo mundo aprenda a cuidar também, não é, que consiga enxergar o outro, ver o outro como importante também, está mal. Porque está reproduzindo essa coisa, porque o que eu acho espantoso mesmo com todos os avanços, né, que foram feitos, essa questão da mulher no cuidar, né, e de que o homem tem a mulher pode ter entrado na chamada esfera pública, né, na esfera do trabalho, mas sempre tem um limite, claro. Por um lado, e por outro, o homem não entrou Mas é aquilo que a gente estava falando. Tem poucos que entraram. O homem não vai abrir mão do privilégio dele assim. Ninguém abre mão. Queridas, tomem. A gente tem que pegar meio que a força mesmo, assim, né? Tem que chegar, por isso que eu digo, tem que chegar chegando, senão... Mas então, o chegar chegando, isso é o poder que nos concerne? Esse é o poder que está em jogo? Essa é a questão? Esse poder também é um poder de instaurar uma nova ordem, digamos, que é o que as feministas fizeram ao longo da história, né? Mas eu ainda fico preocupada com os processos de essencialização. E esses processos, eles, assim, foram históricos. Então, você pega lá nos textos clássicos,
disse que mulheres são assim, nos textos de filosofia, mulheres são assim, homens são assados. São os piores. É a coisa mais misógina que há, sem dúvida. Tanto que reler a história da filosofia hoje, para mim, implica, sobretudo, fazer uma leitura feminista, que é a leitura que desmonta tanto os estereótipos de gênero, mas vê toda a maledicência, né? Toda essa misoginia, ódio, que é ódio às mulheres, né? Só que eu fico pensando também, então, a nossa cultura contemporânea, depois de todo o feminismo que a gente já viveu, de tudo que aconteceu, de tantas guerras, genocídios, violências e tal, a nossa cultura continua reproduzindo os mesmos processos de essencialização, que são processos de estereotipificação, que definem mulheres são assim, homens são assados. E a gente ainda funciona dentro de um paradigma que está sendo questionado já faz algumas décadas, que é esse paradigma binário, homem e mulher. Assim, o que a gente faz com esse negócio que foi essencializado como mulher? Você é mulher? Você é mulher? Vocês conseguem dizer assim tranquilamente em que sentido, se vocês se dizem mulheres, vocês assumem essa identidade levando em conta que ela foi produzida dentro de um processo que vamos chamar assim de sistema patriarcal e dominação masculina? O feminino não, a mulher. O feminino a gente vai falar depois, mas a mulher, ela é uma estereotipificação. Mas eu acho que essa categoria, esse conceito que é uma estereotipificação. Porque cada uma se sente mulher de um jeito. Eu fui educada numa casa em que as mulheres tinham muita importância, certo? E então, assim, todo mundo fazia... Eu tinha 2 irmãos, mas havia igual... Digamos, eu não era eu que arrumava a cama e o outro não. Minha mãe tinha essa exigência. Mas eu entendi o que a Márcia quis dizer. Essa coisa de mulher, por exemplo. Isso aí é coisa de mulher. Eu sei, mas eu quero dizer... Ou fazer coisas como uma mulher, para ofender, sim, né? Assim. Não, mas eu quero dizer... Intimamente, o que é para cada uma de mulher ser mulher? Claro, não, intimamente é uma questão, mas eu acho que porque senão não seria nem colocaria essa questão de gênero. Se todas as mulheres estivessem tão encaixadinhas no estereótipo, né, não haveria um espaço de contestação. Então, eu acho assim, e os homens também não. E os homens, porque também os homens, né, quer dizer, os homens também estão amarrados nessa... Porque, claro, a sociedade produz... tipo, né, o padrão masculino e o padrão feminino, mas eu acho que está cheio de... O que eu conheço de homem, que a gente diz que é um homem feminino, no sentido, né? Então, assim, eu acho que essa coisa, ela engessa homens e mulheres. Sim. Porque qualquer coisa que é binário e que, assim, ou é lá ou é cá, é muito engessador, sim, né? E não funciona de verdade para ninguém, Para ninguém, isso não dizer. Nenhuma pessoa se encaixa nisso. Ninguém se encaixa, ninguém é tem perfeitamente... Gente que se encaixa, mas lá dentro a pessoa sabe que não é assim. Eu acho que é o estereótipo, né? Barbie, de coisas assim. É espantoso. É espantoso justamente como nós somos capazes de produzir discursos e de reproduzir discursos e, junto com esses discursos, também reproduzir práticas que, digamos assim, se tornam verdadeiras encenações e performances de aspectos, de verdades que nós não nos tornamos capazes de questionar. E no fundo nós não acreditamos. Nós não acreditamos. Levando isso em conta, eu acho que nós poderíamos discutir também a questão da diferença que aparece muito para nós no próprio cotidiano entre aquilo que as pessoas e que teorias e que religiões e que discursos de um modo geral chamaram de feminino, como se as mulheres tivessem alguma coisa a ver com isso. Você acaba de falar que existem homens femininos. E uma outra questão que é fundamental, muito parecida, que se você começa a escrever ali no computador, às vezes até dá erro, que é o feminismo. Gostaria que a gente conversasse sobre o feminismo. Vamos falar sobre ele. Tem o feminismo e tem o feminino, e às vezes as pessoas trocam essas bolas, né? Dá uma confusão aí. E há uma exigência de
fragilidade sobre as mulheres. As mulheres, ou muitas mulheres, constantemente são acusadas de não serem femininas, como se o feminino não fosse simplesmente um caráter, mas fosse, sobretudo, um dever. O que a gente faz com a coisa do feminino? Por que impera sobre as mulheres essa obrigação? Quem foi que disse que uma mulher ou uma pessoa precisa ser feminina? Provavelmente um homem. Logicamente. Mas é que entra nessa coisa, o feminino agrada os homens. Então, mulher tem que ser feminina porque ela nasceu para agradar os homens. Esse é o senso comum. O que é uma mulher feminina? Mas veja bem, você é educada pensando isso. Você é educada o tempo todo, esse é o valor. Você lê isso na revista, você vê na escola, você vê os homens e tal. A expectativa toda é que você se comporte assim. Então, o que acontece? Quando algumas mulheres vêm e dizem, olha, na verdade a gente está numa camisa de força, né? Há um baita mal-estar, eu estou cansada, não quero ver essa vida, há outras mulheres que resistem. E eu acho que a questão, por exemplo, né, da infâmia sobre o feminismo tem a ver com isso. Então, a feminista é a mal amada, é a feia, é a idiota, né? É. Quantas mulheres não vão dizer assim? Não, mas feminista não, Deus me livre, né? É. Aí, quando eu às vezes eu estou numa coisa com jovens, eu digo, olha, se ninguém é feminista, ótimo. Então, eu acho assim, a gente devia voltar para o código, de derrubar a Constituição de 88, que a gente lutou para conseguir a coisa da família, e aí vocês vão ter de novo ser submissos ao marido, porque esse era o Código Civil. Há uns 20 anos atrás, só é que caiu um pequeno detalhe que o homem podia devolver a mulher. Se ela não fosse virgem. Ninguém nem sabia que isso existia, tá certo? E aí vai, não poderia ter emprego, eu falei, fabuloso, certo? Quer dizer, é porque algumas mulheres não só estavam super incomodadas, né, e sentiam-se tolhidas, discriminadas e tal, se reuniram e propuseram uma luta, e porque isso tinha uma ressonância, porque se a vanguarda não tem, né, se não está falando de uma coisa que mexe com todo mundo, não ia para frente. Funciona, claro. Né? E foi o que avançou no Brasil, eu acho. Mas eu vejo assim, as meninas estão já sendo educadas de uma forma diferente. Eu acho que essa geração aí, não sei, talvez da minha filha já rola da minha isso. neta. Eu já vejo que elas já têm... Claro que a minha filha é filha de feminista, então ela tem um discurso que hoje eu vi ela discutindo algumas coisas ali. Eu falei, gente, ela escuta o que eu falo, que felicidade. É muito bom quando a gente descobre que os filhos escutam, que a gente acha que eles não escutam. É que é coerente, né? E eu acho que o feminismo assusta justamente por deslocar a mulher desse parâmetro, desse padrão no qual ela foi colocada, desse aprisionamento que ela teve como uma figura que era incapaz de pensar. Para a gente problematizar ainda essa coisa do feminino junto com o feminismo, mostrar assim como eles são opostos, eu lembro, por exemplo, de um texto do Kant, do século XVIII, que chama Observações sobre o sentimento do belo e do sublime na diferença entre os sexos. E nesse texto, Kant falava um negócio muito ridículo, gente. Ele falava assim, que uma mulher que fale de filosofia devia usar barba. As mulheres não aprendem geometria, elas não aprendem falando grego, elas são ridículas. Falava um monte de besteira assim. E isso para mostrar que o feminino era um caráter. A função da mulher na vida é enfeitar, agradar. Você veja que terrível, né? Isso é um homem que propôs a razão, o iluminismo, dizendo a gente deve ousar pensar, não é isso? Mas só homem? A importância... Sim, não, só homem. Mas eu acho que, justamente, o que eu acho interessante... O feminino era isso, né? O feminino era esse posicionamento fraco e menor. Então, nesse texto que você está falando que é esclarecimento, né? Nesse texto ele diz, ousa pensar, mas as mulheres não. As mulheres em relação... Isso é sair da menoridade autoculpada das pessoas, dos homens. Porque as mulheres deveriam continuar sendo menores, ou seja, não podem fazer a teoria, não podem fazer a pesquisa. Quem ia cuidar deles? Mas esses conceitos também, eles vão mudando com o tempo, né? O feminino não é isso. Tá, mas assim, o feminino... Vai mudando. Eu acho que daqui a um tempo... Feminino pode virar sinônimo de força. Não, mas sempre foi sinônimo de fraqueza, sim, não? Claro. Tanto que o sexo frágil... Sim. Não tem história de um sexo das mulheres marcadas como um sexo forte. A Simone de Beauvoir, aliás, fala isso, né? O que se faz com as mulheres? Se marca essas mulheres como um sexo. Antes de ser uma pessoa e entrar no universal que o Kant falava que era importante para toda a humanidade, ela é
marcada como um sexo de mulher. Daí ela não pode entrar, porque ela é mulher pelo seu sexo de mulher. Será que o feminismo que se construiu até hoje conseguiu justamente revolucionar as bases da sociedade porque atuou nessa direção? Vocês acham que isso faz sentido? O que as feministas fizeram até agora? Eu acho que tem vários tipos de feminismo, né? Sim. Essa é uma questão. Por exemplo, houve um primeiro feminismo em que havia era importante, por exemplo, que não houvesse ninguém que representasse. A ideia de representação era democracia direta. Então, os textos dos primeiros jornais feministas, Nós Mulheres, Brasil Mulher, ninguém assinava, porque eram produções coletivas e se evitava que tivesse uma coisa personalista, certo? Agora, você veja, é complicado, porque é o seguinte, no momento em que, por conta de toda a sua luta na redemocratização, as mulheres, com o governo do Franco Montoro em 82, a partir de 82, conseguiram o Conselho da Condição Feminina, delegacias, enfim. Na hora que institucionaliza, o que é importante, a institucionalização, ao mesmo tempo você vai criando uma burocracia e tudo aquilo que você conquista, não é, do poder do Estado, depende do próximo governador. Não é? Então, o Conselho da Condição Feminina, que já foi há anos atrás super ativo aqui em São Paulo, não existe, ninguém sabe o que é. Então, eu acho que, você sabe, é permanente, a gente está permanentemente, eu acho que tem que ter uma coisa de permanente atenção, né? Para você... O poder corrompe, no certo sentido, certo? E essa coisa da institucionalização, da burocratização. Então, assim, por isso que é importante essa ligação com o movimento social, né? Por isso que é importante, que eu acho que é uma coisa que se perdeu, que tinha mais nos áureos tempos, né? Quer dizer, era essa ideia de você levar, por exemplo, você levar projetos em comum, né? Então, acho que tinha, bom, quais são as grandes bandeiras? A bandeira, a questão da saúde da mulher, a questão do trabalho igual, salário igual, né? Hoje em dia, você não tem muito mais essas plataformas, certo? Então, você fala, bom, é importante a questão, por exemplo, né, da questão da saúde reprodutiva. É um absurdo. Quer dizer, quem é que é favorável ao aborto clandestino? Porque a pergunta é essa. É uma violência, né? Isso é uma violência. A lei é uma violência. A proibição do aborto é uma violência. É uma violência que você faça com quem possa pagar, tenha todas as condições, e quem não passa a pagar, e cada vez, quando você vê um médico denunciar, não é? Você vê o problema é que o aborto não é tratado como uma questão de saúde pública, como ele deveria ser tratado. É uma questão que fica dentro da ética e da moral e da religião, que são coisas que não tem nada a ver com o Ninguém é obrigado a fazer aborto, mas ninguém gosta de fazer aborto, tá certo? Ninguém gosta de ir no dentista. Agora, a questão objetiva é a seguinte, são feitos piores condições. Sim, né? As mulheres... Tem 1 milhão de mulheres que abortam por ano no Brasil. Não é possível. Todo mundo aborta, né? Todo mundo usa a pílula do dia seguinte, todo mundo usa a Citotec, todo mundo usa... Então, eu acho que é outra dimensão que aqui no Brasil é complicada. Porque, por exemplo, na França, de fato, havia uma punição severíssima. Então, houve uma grande organização em 74, quando a Simone Veil levantou e teve a lei da legalização do aborto. O que é que acontece? Aqui, as classes superiores, não é? As classes ricas, abastadas, burguesas e tal, o aborta aqui, o aborta fora e tal. E todo mundo sabe onde tem uma clínica. Agora, e quem não pode é que se dana. E exatamente essas que é rigor, não é? Ainda são aquelas que são convencidas pelas suas igrejas e tal, que isso é pecado. Então, aborta em piores condições, ainda acha que é pecado e é contra o aborto. Sim, então... mas então, você verifica nesse caso... É ideologia, né? Que é uma coisa horrorosa. Então, pois é uma coisa horrorosa. O feminismo, ouvindo vocês falando, eu fico pensando, o feminismo talvez seja, então, o contrapoder em relação a essa violência da dominação masculina. Esse contrapoder que precisa criar vozes, práticas e quebrar com certas verdades pré-estabelecidas pelo próprio sistema do pensamento patriarcal que define, por exemplo, que mulheres não se reúnem, não se unem e que mulheres estão sempre disputando aquela coisa que hoje em dia, com todo respeito, né, gente, falavam do falo, desde a invenção do vibrador, que é de plástico, ninguém mais precisa de um falo masculino, né?
E, aliás, o vibrador de plástico... Não, eu acho legal falar isso, porque pairam tantos tabus, assim. E na hora que... Eu tô falando isso até meio que debochando, porque eu fico pensando, o poder sobre as mulheres, ele também se fez sempre como biopoder. Então, eu preciso controlar o teu corpo, dizer o teu corpo... Mas eu acho que essa que é a questão. Mas então, justamente, a eu questão controlo... do corpo da mulher. Pois é, então... Da sexualidade da mulher, de tudo. Porque da também é uma coisa reprodução, de punição. Porque biopoder como poder... cálculo frase, do poder sobre a vida, que nem dizia o Foucault. Tipo, deu, agora aguenta. Sabe? É uma coisa de punição da mulher. Isso aí, de também. todas as crueldades, essa é a mais das piores. Porque era assim, as meninas que moravam nas fazendas, eram violentadas pelos pelotão, e aí a família jogava no puteiro, é isso. Não é mais virgem, vai embora, certo? As crianças que nasciam eram filhos de ninguém, não é isso? Por isso que a coisa do DNA foi revolucionária. Porque hoje pode provar quem é o pai. Porque antes o que acontecia? O moleque podia ser a cara do pai, mas aí o rapaz chamava 10 amigos, os 10 diziam que tinham tido relações com a moça saía de lá arrebentada. Né? Então, por exemplo, você tem uma delegacia de mulher, né? Porque antes de ter uma delegacia de mulher, eu acompanhei um caso de estupro. Era outro estupro você ser levado para uma delegacia, os caras caçoando, rindo, achando graça. Mas a delegacia da mulher existe, mas não funciona como deveria. Não funciona, estou dizendo, mas precisaria ter. Mas é a garantia de um direito, pelo menos nesse contrafluxo que da hoje, violência pelo menos, tem um patriarcal. atendimento e tem uma pílula do dia seguinte, mas você sempre entende? vai ter sempre vai recair a culpa sobre a mulher, né? Porque continua. Porque foi estuprada porque estava na rua, que não era para estar na rua. Tinha que estar em casa, né? Por isso que é importante aquele movimento, meu não é não. Eu posso estar vestida assim, o assado, meu não é não. Quando eu digo não, é não, tá certo? Então, acho assim, essa que é a questão. Quando a mulher diz não, é não, né? Não tem com essa, não, mas ela estava com uma roupa assim, estava do jeito assado. Os franceses fizeram um filminho que era o contrário. Era como se as mulheres fizessem com os homens. Você viu isso? Eu vi. Eles de bicicleta. Maravilhoso. É um curta-metragem com uma sociedade invertida. Assim, então, o cara é oprimido, fica cuidando dos filhos, aí o outro encontra o amigo que tá, sei lá, o amigo tá com uma burca em casa. Ai, tô usando. E, mas ela ainda te bate, fica... Aí, tipo, as mulheres atacam o cara na rua e assediam ele. O pior de tudo é no final que ele chega arrebentado, que foi violentado, foi tudo, ele chega e ela, né, fala pra ele, pô, mas também você sai com esse shortinho. Sim, e aí ele vai pra delegacia, né, e as mulheres ficam todas também, né, com essa roupinha. Com essa roupinha. Que é exatamente isso que a gente passa. Assim, é exatamente isso. E é chocante. Quando você vê isso, eu fiquei chocada. Falei, gente, mas que violência, que coisa assim, porque tinha invertido. Então, porque Olha que loucura, a gente naturalizou. A gente aceita porque naturalizou. Porque, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu vi foi muito assim. bom. Eu tinha tido uma ideia de fazer uma coisa assim já. Achei maravilhoso, mas fiquei muito triste porque já tinham feito. Na verdade, eu tinha pensado em fazer uma história em quadrinhos chamada Matriarcado, com uma sociedade invertida. Porque quando a gente tenta conversar com Mas na base da violência, assim, também? Sim, não, aí mas pra mostrar, era igualzinho, como entendeu? Só muda o sinal. Tem gente que não consegue entender quando a gente fala, não, mas as mulheres têm tudo, olha aí, já tem até uma presidenta. Gente, não é. Já tem até uma presidenta. Adoro esse argumento aí, que não é nada isso, no caso do... Voltando à questão, juntando algumas questões que estão levantando, mas voltando ao nosso problema. Por exemplo, no caso de uma mulher no poder, uma das objeções que eu mais escuto e que sempre me deixou mais preocupada, uma das objeções às mulheres no poder, é justamente essa que vem criticar essa mulher que está no poder como sendo uma mulher, então, que perdeu o seu caráter fundamental, que seria o feminino, a feminilidade. Então, ela vai para o poder e age como um homem, se veste como um homem, e há nisso também, eu percebo isso nos meios de comunicação de um modo geral, e também nos discursos na ordem jurídica, científica, sempre aparece isso, esse rebaixamento das mulheres que estão no poder, essa tentativa de rebaixá-las ao seu corpo.
Então, a lógica da medida funcionando, né? Você vai lá para o poder, mas alguém vai tentar mostrar, alguém vai fazer uma matéria... Te colocar no teu lugar. Te colocar no teu lugar de mulher. Então, se ela engordou, se ela emagreceu, Sim, se ela é velha, se ela é nova, se ela é sensual, não é sensual, se ela tem marido, não tem marido. Sobre a dieta que a Dilma seguiu. Quando é que alguém falou de dieta de político, homem? Na história da política brasileira. Porque ninguém vai medir o Lula ou o Maluf, só para falar com suas barrigas e carecas, né, gente? Não. A gente deveria fazer um contradiscurso que fosse assim para fazer piada, mas a piada funciona. Os caras são gordos, barrigudos, velhos e feios. E nunca ninguém discute isso, né? Então, por quê? Porque nós não sabemos fazer, as mulheres não sabem, não se deram ao trabalho, até porque tem muitos outros trabalhos para cumprir. Tem mais o que fazer. Tem mais o que fazer do que ficar fazendo esse tipo de guerrilha simbólica, né? Mas que seria um caso até bem inteligente, porque essa arma que parece simples, da criação dos imperativos estéticos, isso parece muito bobo, parece que não é nada, mas é gravíssimo, é por onde você consegue. Super grave. Não é por onde você... Tem um esteticamente correto que pesa sobre as mulheres. Olha, e que é moralizante, né? Olha, eu vejo assim, a minha filha não fazia, quando eu comecei a usar o cabelo solto, era uma coisa de revolta e assim, porque não precisava fazer nada, eu lavava a cabeça e deixava. Isso nos anos 60, porque as pessoas usavam um negócio que era um negócio enorme, assim, fazia assim com o cabelo. Tinha umas que punham até um bombril. Eu sempre tive cabelo fino, precisava pôr um bombril e cobrir assim. Aí um dia eu falei, não, vamos usar o tal. Eu vejo agora minha neta acordar 1 hora antes para fazer chapinha. A minha filha faz isso também. Mas o bom do cabelo solto, não. Ela faz chapinha, se pinta, se maquia para ir à escola. Eu falei, será que eu tô com saudade daquele tempo do Sacré-Cœur, que a gente ia de uniforme, era proibido. Mas qualquer coisa era proibido. Porque eu falo todos os dias. Algum menino faz isso? Algum menino acorda 1 hora antes para fazer chapinha, para não sei o quê? Acho que não, né? Eu espero que isso se desconstrua sozinho. Acorda? Você acorda. Mas as meninas são as vítimas da chapinha. Mas é muito difícil de quebrar isso também. Então, assim, porque não dá pra dizer, não tô contra, eu só tô dizendo, mas é pesado. É 1 hora todo dia da sua vida. Sim. 1 hora por dia da sua vida fazendo chapinha. A ditadura das chapinhas. É isso. Isso tudo para que alguém possa corresponder ao padrão exigido do que significa ser mulher neste mundo. Eu nem sei se é o padrão masculino, inclusive. Ok, mas enfim, é da dominação geral do sistema, digamos, da dominação masculina, né? De um imperativo geral que pesa sobre as pessoas. Eu vi uma blogueira americana esses dias, ela criou o termo body currency. Tipo, que a pessoa mede o quanto você vale na sociedade como ser humano pelo teu corpo e pelo teu tamanho. Então, gorda não vale muito. Devia ser o contrário. Mas não. Então, assim, tem essa, sabe? E existe isso mesmo, assim. É difícil você... Mas você não acha que é cruel? A humanidade passou fome sempre. Gordura é formosura, eu cresci ouvindo isso. Precisa comer, gordura é formosura, tal. Agora começa a comer, aí a indústria fica a moda, inventa isso. É uma forma de controle também, né? É uma forma de controle, é biopoder. Sempre na forma de controle. O Adorno, na dialética do esclarecimento, ele fala que o olhar que o capitalismo tem sobre os corpos é o olhar do fabricante de caixão. E é esse o olhar que a indústria estética, seja na moda, seja nos meios de comunicação de massa, seja onde for, joga sobre as mulheres. Esse é o espelho que é oferecido às mulheres diariamente. Vale a pena a gente discutir o que pode significar ser mulher nessa sociedade, uma sociedade que já separou, digamos, a natureza do gênero, que já desmanchou o gênero também, que já desmanchou também o sexo. Hoje em dia a gente faz um feminismo em nome da singularidade. Vale a pena a gente discutir, então, nessa direção, para onde se encaminha o poder das mulheres diante dessa nova ordem criada por elas mesmas.
A gente usa esses termos, né? Mulher, mulheres, feminino, feminismo. Esses termos todos fazem parte de jogos aí de linguagem, de discursos. Desses termos todos, acho que o feminismo pode ser o termo que designa justamente o campo da reflexão capaz de orientar uma explicação sobre os outros termos. Então, quando a gente vira feminista, a gente começa a questionar o que significa ser mulher, mulheres, por que falar mulher, por que falar mulheres, por que falar outras coisas que não seja só mulher e mulheres. Todo o feminismo contemporâneo, o feminismo que alguns chamam de terceira onda, outros já teve quem tenha chamado de pós-feminismo, mas digamos assim, as filosofias, as teorias, as práticas também mais revolucionárias hoje em dia são aquelas que começaram defendendo os direitos das mulheres para afirmar as singularidades. E hoje, o feminismo, de um modo geral, os feminismos que existem, aqueles que têm uma consistência teórica e prática, são os que defendem os direitos e, sobretudo, o direito à singularidade. Aí, toda a dominação que envolve biopoder, anatomopoder, a destruição, a violência contra os corpos dos seres existentes, isso tudo pode ser desmanchado. Enfim, estou colocando isso para a gente ir pensando e esperando que vocês, então, façam as perguntas de vocês para que a gente possa conversar. Esse programa aqui, o Filosofia Pop, tem um desejo de conversa, sabe? Que está no fundo, assim, do encontro. Por isso que a gente está conversando, para a gente poder conversar mais e para poder fazer dessa célula de conversa uma espécie de tecnologia social mesmo, sabe? Para a gente aprender a conversar mais, ter mais pergunta, menos resposta, mais questionamento, menos dogma, menos fundamentalismo, né? Vocês sofrem mais por ter essas reflexões feministas ou em algum momento é possível atingir um nível de maturidade em que lidar com essas questões se torna mais fácil? Ou é sempre difícil para vocês e para a gente? Nossa, que pergunta. Dói, mas é bom. Porque é como... A gente sofre, mas a gente gosta. Tipo isso, assim, porque parece que a gente tira um véu da frente quando a gente descobre o feminismo, assim. É todo algumas coisas que a gente já normalizou há muito tempo. Não, pera, isso aqui é errado, e começa a se desconstruir mesmo, assim. Então, esse processo, acho que o início é o mais difícil mesmo, né, assim. Porque a gente começa a rever a vida inteira, olhar em volta e dizer, meu Deus, tá tudo errado, né? Mas é sofrido, mas acostuma. Acostuma e é uma coisa legal também, assim. Eu acho que sem é mais sofrido ainda. Imagina você ser Imagina um mundo sem feminismo, gente. Porque você não sabe... Ai, meu Deus. Imagina um mundo sem feminismo. Imagina um mundo em que as mulheres não tivessem lutado pelos seus direitos. Imagina um mundo em que o poder... Os homossexuais não tivessem lutado pelos seus direitos, os negros não tivessem lutado pelos seus direitos, tá certo? Pelo menos as pessoas hoje em dia podem lutar. E lutar sempre é menos dolorido e mais prazeroso do que morrer à míngua. A revolução ou a morte. E tem uma outra coisa, assim, a gente começa a perceber por que a gente sofre, às vezes. Que às vezes é uma angústia que não se explica. Eu sentia muito isso, e aí eu falei, tá, é machismo, é isso. Era isso que estava me incomodando. Que ótimo. Machismo, era isso que estava me incomodando. Era isso. Não sabia. Não, tem várias questões na minha vida, assim, tanto na minha vida pessoal, na minha vida profissional, que eu consegui identificar o que me incomodava só depois que eu tive contato com o feminismo. Eu tive um contato mais intelectual, porque eu estava comentando até que a minha família era uma família feminista, no certo sentido. As mulheres eram muito valorizadas, então é uma experiência um pouco diferente né? Mas quando eu li a Simone de Beauvoir, nossa, aí se tem... O saber é uma maravilha, né? Que você entender, quer dizer, quando ela começa a explicar
como é que vão se construindo as diferenças, quais, por exemplo, ela pega assim, toda aquela coisa assim, dizer o elogio que alguns autores faziam da casa com perfume gostoso, dos lençóis divinos e tal, porque tem um momento que ela faz a crítica dos escritores. E até o escritor que eu adorava, que era o Lawrence, que tinha uma coisa de homem e mulher, ela fala, mas repare, mesmo o Lawrence é sempre assim, a mulher submissa à sexualidade do homem, certo? E ou goza junto ou não tem gozo. Né? Quer dizer que as fantasias todas. O verdadeiro orgasmo é aquele que é conjunto. Ah, sim. O verdadeiro não sei o quê. Ah, sim, entendeu? Então, assim, eu acho que você questionar todas essas verdadeiras não sei o quê, assim, o orgasmo certo, o trabalho certo, ser a mulher certa, né? E quando você lê e tem uma força, porque aí eu tive argumento. Porque outra questão também, você pode estar convencida, mas você precisa ter argumento. Então, eu queria saber de vocês qual a teoria, se tem uma teoria que explica a origem disso, dessa supremacia masculina ao longo dos séculos aí, né? Porque tem algumas poucas sociedades matriarcais, né? Mas acho que no mundo predomina o machismo. E se tem a ver com essa origem, essa questão do biopoder que você falou, por ser um corpo frágil, ou ao contrário, por ser um corpo que gesta, né? Então, será que é um poder extremo que a mulher tem que assustou o homem? Assim, qual que é a origem disso? É uma coisa física? Eu queria entender se tem uma teoria disso. O problema é que, só para situar assim, eu acho que a pergunta pela origem não resolve nenhum problema nosso, né? E, então, uma curiosidade. Pensando, no entanto, no caráter genético disso, aí sim, a gente pode pensar que talvez aquilo que a gente tenha hoje, que a nossa experiência contemporânea hoje, nesse cenário, tenha correspondência com as experiências passadas dentro dos registros que a gente tem de textos. Então, se você lê a Política de Aristóteles, você já encontra a divisão entre o sexo, a binaridade dos sexos, a definição do caráter pela natureza de cada um dos sexos, e você vê a divisão do político e do econômico, né? Da economia e da política, da vida pública e da vida privada, o poder cabendo aos homens, as mulheres trancadas dentro da casa, o oikos, né? Mulheres, animais escravos que servem ao corpo do homem, que é o corpo que articula a voz na ágora e luta pelo poder. Então, só que isso se repete, é igualzinho até hoje. E nesse sentido dá pra gente até dizer que poder, por exemplo, o poder sempre foi voz, né? A voz que ocupa lugar no espaço, que reverbera, que vai. E a partir daí, se a gente pensar numa época como a nossa, que é uma época de, assim, mídia, né? De controle da informação, controle do discurso, aí a gente pensa que faz sentido. A voz também é corpo, né? O controle da voz é um controle do corpo. Então, não deixar que as mulheres falem. Você vai pegar na história da misoginia, por exemplo. Na história da misoginia, se constrói a ideia de uma mulher que é uma esposa tagarela e que as mulheres falam o que não devem. Gente, quem inventou isso? Os homens. É sempre os homens inventando intrigas contra as mulheres. Eu acho que você falou uma coisa importante, que é, teorias tem várias teorias. Em geral, a ideia é justamente da necessidade de se apropriar, de ter controle sobre um corpo daquela que gera. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa também de proteção, né? A relação dos homens e mulheres tem um lado de antagonismo e um lado de simbiose, de encontro, por assim dizer. Agora, isso, eu acho também que Márcia não resolve o nosso problema. O que eu acho que ajuda a pensar é o seguinte, que, de um lado, o avanço das técnicas deram vários, né, concederam suportes materiais para a gente, por exemplo, decidir sobre a sexualidade, você, né, pode usar pílula, tomar pílula, fazer isso, fazer aquilo e tal. Houve um avanço na ideia de entrar na coisa do trabalho. Acho que todas essas coisas foram avanços importantes. Mas eu acho que tem uma coisa fundamental, que eu acho que é essa que a Márcia também está se referindo, que é essa da palavra, né? Eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, é você chegar... eu fiz 30 anos de análise, né? Então, é saber realmente qual é o seu desejo. Porque
tanta coisa se tinha colocado, como a mulher quer isso, quer aquilo, tal. De repente, será que é isso mesmo que você quer? Então, a gente ser o sujeito do próprio desejo, que eu acho que foi né? E, para isso, por que eu digo que é importante a questão do conhecimento da palavra? Porque quando você começa a conseguir elaborar a tua própria história, quando você consegue exprimir o que você pensa e colocar isso publicamente, você avançou para caramba. No começo, no feminismo, a gente não queria grupos com homens, porque as mulheres não conseguiam falar. Mas ainda para aprender assim, a falar. Isso acontece ainda. Não é? Quando tem um homem no meio feminista, ele acha que ele é o dono da palavra, porque eles são criados para acreditar nisso, né? Assim. Num ambiente pretensamente que era avançado, tal, de esquerda e tal, tinham 2 outras mulheres que falavam. O resto só os homens falavam. Razão pela qual nós éramos de esquerda e tal, mas falamos, não, nós vamos fazer um grupo nosso, feminista. E a ideia sempre foi essa. Nós temos uma atuação feminista, podemos, quem quiser vai para esse partido, para aquele outro partido, mas tem que ter um espaço que seja nosso. E foi nesse espaço dito nosso que a gente, inclusive, formulou um certo tipo de discurso, né? Porque a gente provar que a mulher não era inferior é um cansaço. Nos anos 70 você tinha de provar que você não era inferior. E isso, tudo você tinha de explicar, tudo você não sei o que lá. E aí foi, digamos, então as mulheres foram dando domínio da palavra e foram criando teorias também. Eu acho assim que o máximo, né, chegou agora que é a ideia da teoria do gênero, né? Quer dizer, assim, quando você traz como uma forma de conhecimento essa ideia de que até agora todo conhecimento parte de um certo lugar e tem uma certa ótica, a gente tem que desconstruir essa ótica, né? Quer dizer, não tem de tomar nada como dado eterno. Então, eu acho que o primeiro passo é não considerar nenhuma verdade como eterna, né? É questionar, é levar a coisa do Kant às últimas consequências, radicalizar. Mas é isso mesmo? Mas por que é assim? Mas por que é assim? Tá certo? Insistir com você mesmo, né? Quer dizer, o que você gosta mesmo, né? É tão interessante, porque às vezes eu falo, poxa, na verdade o que eu quero mesmo é ficar em casa lendo um livro. Você acha que você é obrigada, porque é sábado, fazer esse programa, aquele outro, né? Quantas vezes você não vai em festa que está todo mundo assim, com aquele ar desesperado para ver se encontra a cara ou o cara, a metade, né? E aquilo é um tédio, porque ninguém encontra numa festa aquela coisa, né? Aquela ansiedade e tal, que você respirava fundo assim, vou voltar para casa. É a melhor coisa de inteligência, isso há alguns anos atrás. Vou voltar para casa. Você entende? O que é isso? Quer dizer, qual é a minha expectativa aqui? Numa festa eu vou achar a felicidade, né? Então, por quê? Porque a gente foi nutrida com contos de amor, Eu li os livros de Madame Delis que não tinha sexo. Acabava sempre que o rapaz olhava para a moça e aí foram felizes para sempre, entendeu? Não tinha sexo, não existia, né? Nem beijo, nada, porque... Né? Em geral, o cara era mais, assim, dominava a moça, era cruel, mas depois ela vencia pela, né? Famosa, conto de água com açúcar. Né? Hoje a gente não tem mais esse água com açúcar, mas a gente continua sendo muito romântica, né? Achar que vai encontrar, que é felicidade e tal. Quem casa achando que é tal, tá lascado, né? Isso é bom lembrar, né? As mulheres na história raramente quiseram se casar. Esse negócio de mulher querer casar é da época de certo romantismo, gente. Porque realmente não tinha outra coisa para fazer. Você precisava de alguém para bancar a sua menoridade autoculpada. Então, essa coisa do casamento é que eu vejo ainda, né? Tem muita menina que chega nos 30 anos e começa a ficar louca, porque tem essa coisa do valor da mulher estar atrelado ao homem que ela tem, né? Que é uma coisa muito triste. Só que tem muita gente que não consegue se livrar disso, né? Então, eu vejo, eu fico desesperada quando eu vejo as minhas amigas com esse discurso. Eu tenho 30, minha filha tem 30 anos, que bom que tem 30 anos, não está casada. Agora vai viver, né? Assim, é louco não isso, porque as pessoas acabam entrando em relacionamentos ruins só para ter alguém. Né? Então... Um homem para chamar de seu. Ninguém esse homem seja eu. Que é um negócio bacana, assim, de pensar num feminismo lésbico também, que é uma coisa a ser pensada. Num país careta como o nosso, acho bem bom botar essa questão em cena também. A relação entre mulheres e poder não é uma relação, então, nada simples, não é uma relação óbvia, não é uma relação natural
É uma relação tensa e é uma relação que tem algo de indevido, algo de herético. Quando as mulheres começam a querer o poder, é como se elas estivessem invadindo uma praia inóspita, onde elas não deveriam pisar. Então, entender essa questão implica olhar para a história das mulheres como uma história de esquecimento e implica olhar para a vida contemporânea como um tempo também de muitas alucinações e muitos engodos, né? Talvez o questionamento fundamental quando a gente confronta mulheres com poder seja justamente isso do que as mulheres desejam para elas mesmas enquanto elas se chamarem de mulheres. Aí a gente tem que voltar a conversar tudo de novo.